Shalom pessoal, Rabino Jacques. Hoje eu vou falar sobre meu terrorista favorito. Nós vivemos num mundo onde o terror não é um tema de brincadeira, nem o que eu vou discutir é. Mas há terroristas e há terroristas. Ou seja, terroristas canalhas, covardes, que atacam populações indefesas, é uma coisa. Outros motivados por outros motivos diferentes, talvez, nos levem a ter uma opinião diferente. E o meu terrorista favorito, eu, infelizmente nunca cheguei a conhecê-lo, e eu lamento muito. Eu conheci outro, que é menos favorito. Ambos eram membros do Irgun. O que eu não conheci foi o Menachem Begin, que na minha opinião foi o melhor e último primeiro-ministro decente que Israel teve. E o que eu conheci foi o Shamir, que era um anãozinho, bravo. Mas Menachem Begin, ambos estavam envolvidos com o Irgun. O Irgun era uma organização criada, foi uma organização criada para libertar a terra de Israel, para criar um Estado judaico, criado dentro desse mandato da Palestina. E os eventos no mundo, o Begin era um sujeito que era, como em inglês se diz, badass, né? Ele era bravo, mau. Por exemplo, quando os britânicos pegaram 2 membros do Irgun, os julgaram e os enforcaram, ele achou 2 soldados britânicos comuns e os enforcou também. E aí aconteceu uma coisa interessante. No dia 4 de julho de 1946, houve um massacre, o único massacre no Holocausto depois que a guerra terminou, que foi em Kielce, na Polônia. E esse massacre de Kielce foi uma coisa horrível, porque mesmo depois dos nazistas, depois do Holocausto, os polacos assassinaram 40 e poucas pessoas, judeus que tinham voltado para sua casa em Kielce, que é no centro da Polônia, e estavam tentando recobrar suas casas, né? E isso, evidentemente, ficou muito claro que os judeus já não tinham mais lugar na Polônia. Naquele então havia uns 300 mil judeus, sobraram dos 3 milhões originais. E eles não tinham para onde ir. O Irgun queria, a qualquer custo, se desfazer do mandato, né, que os britânicos fossem embora. Então, o Begin foi o líder da operação, que eles decidiram explodir os escritórios centrais do mandato britânico, que naquele então ficavam dentro, eles ocupavam uma parte de um hotel, que ainda existe hoje, que é muito famoso, que é o Hotel Rei David, King David Hotel. E aí o que aconteceu foi o seguinte, alguns dizem que é por causa do massacre de Kielce que os motivou, alguns dizem que por outros temas, operações que os britânicos tinham feito e tinham apreendido e até matado alguns lutadores pela liberdade, freedom fighters, né, outros diriam terroristas, judeus. Aí eles decidiram bombardear, explodir aquele prédio. E o que eles fizeram foi o seguinte, visando se desfazer dos britânicos por causa das políticas restritivas em relação à imigração de judeus para a Palestina. Então, o líder do Irgun, que era o Begin, deixou claro que era para evitar vítimas civis, porque esse é um terrorista judeu, e que 3 telefonemas deveriam ser feitos depois que a bomba fosse colocada, e agentes do Irgun vestidos de árabes entraram no sótão do prédio, e aí 3 ligações foram feitas, uma para o hotel, uma para o consulado francês e uma para o jornal que chamava Palestine Post, Post da Palestina, avisando que havia
explosivos no Hotel Rei Davi, que as pessoas tinham que cair fora. Tá? Então, no dia 22 de julho de 1946, eu estou gravando isso no dia anterior, essas chamadas foram feitas, a bomba foi colocada, e aparentemente a chamada para o hotel foi recebida e ignorada. Muito provavelmente porque havia muitas dessas ameaças de bomba. Begin, que fez a chamada, posteriormente contou, né, que ele recebeu, quando ele ligou, dizendo: vocês têm que sair do prédio. O oficial britânico disse: nós não recebemos ordens de judeus. E desligou. No final ignoraram as ligações. E aí, quando as bombas explodiram, 91 pessoas morreram e 45 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas havia 5 judeus. Muito poucas pessoas no hotel mesmo foram feridas, porque a bomba foi colocada especificamente na área onde os britânicos usavam. Em contraste, em comparação com os ataques dos árabes contra os judeus, que em geral eram considerados ações boas, como hoje em dia, né, que algum terrorista palestino se mata, se explode ou mata a gente, eles festejam. No contexto judaico, as ações do Irgun foram deploradas. Inclusive, o que chamava Conselho Nacional Judaico disse que o Irgun era uma organização terrorista, que tinha que ser parada a qualquer custo. Realmente houve um custo muito alto para o Irgun. Tá? Por décadas, os britânicos negaram que eles tinham sido avisados, porém, em 1979, um membro do parlamento britânico trouxe evidência que o Irgun de fato tinha avisado. Ele deu testemunho desse oficial britânico que escutou outras pessoas, né, da alta cúpula britânica sentados no bar do Hotel King David, tomando e rindo sobre essa ameaça sionista. Essa pessoa que deu foi a testemunha, disse que ele escutou a conversa, ele saiu correndo, e aí ele se salvou. Esse é um evento que aconteceu há 70 anos atrás, né? É um evento que eu tenho a impressão, em coisas que eu li, que o Begin, de certa maneira, se sentia mal. Acho que não muito mal, mas mal. Claramente o negócio de libertar um país não é fácil, mas o que eu acho interessante é, como eu volto a dizer, é que mesmo dentro do contexto terrorista, os judeus sempre buscam fazer de uma maneira mais ética e moral, que é possível. Claramente o valor, a pressão que eles tinham era enorme para tentar libertar a terra de Israel, para poder trazer outros judeus para lá, e evidentemente no final funcionou. Mas é interessante porque é algo que aconteceu exatamente 70 anos atrás, né? Então a Torá diz que a nossa vida é 70 anos. Quer dizer, então é toda uma vida. Já começamos, né, supostamente todo mundo que viveu aquilo, teoricamente já ou está morrendo ou vai morrer. Então, né, de certa maneira, acho que cabe a nós manter a memória disso viva. É isso aí. Shalom.